Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Nós iniciaremos hoje a nossa segunda semana de videoaulas com a área de linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Antes de partir propriamente para o nosso conteúdo, eu quero pedir a todos vocês que, por gentileza, tirem um tempinho do dia para dedicar aos estudos da plataforma e para assistir essas videoaulas. Nós planejamos e executamos essas videoaulas com o intuito de favorecer a aprendizagem de vocês e servir como um complemento para aquele conteúdo que já está posto lá na plataforma, tá? Então, aproveitem essa oportunidade, tirem um tempinho. Nós sabemos da equipe EJATEC, né, que todos vocês têm as suas ocupações, seus afazeres, os trabalhos de vocês. É uma rotina muito corrida, mas nós esperamos que todos vocês tirem esse tempo para dedicar aos estudos e para assistir essas videoaulas, porque eu tenho certeza que será de grande valia para a aprendizagem de vocês. Outra questão que eu queria comentar é sobre o fórum de discussões. Após assistir as videoaulas de cada área, entrem lá no fórum de discussões dessa área, deixem comentários, sugestões, dúvidas para os professores, tá? Nós vamos valorizar essa participação. Então, assim, é indispensável que vocês nos deem esse feedback de como estão essas videoaulas, de alguma dúvida que porventura vocês tenham tido, porque há muito conteúdo lá na plataforma para ser estudado, né, com muitos detalhes, muitos exemplos, mas nós sabemos que sempre ficam dúvidas, e na videoaula, por uma questão de tempo, essas dúvidas também não conseguem ser todas sanadas. Então, persistindo alguma dúvida, não hesitem em entrar lá na plataforma, chamar o professor para conversar, ou deixar essas dúvidas postadas lá no fórum de discussões, tá? Essa participação de vocês lá no fórum será valorizada, tá? Então, partindo para o nosso conteúdo, nós vamos tratar do módulo 1, que corresponde ao primeiro bimestre, e a unidade 1. Então, nós temos basicamente dois conteúdos lá. Primeiro, que diz respeito à pontuação, e a segunda parte do conteúdo, que faz menção à literatura e arte. Como o conteúdo é extenso, hoje nós trataremos apenas da parte de pontuação, tocando em alguns assuntos, em alguns aspectos mais importantes, mais relevantes. É claro que por uma questão de tempo não dará para falar de tudo, então aquilo que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem lá na plataforma. Então, qual que é a finalidade? Para que serve a pontuação? E quando a gente fala em pontuação, a gente não pode pensar só em textos escritos, a gente tem que pensar na questão da leitura também, né? Nós temos que pensar na questão da fala, quando nós usamos os nossos traços prosódicos, quando nós usamos uma entonação específica para conferir sentido aos nossos dizeres, aquilo que nós dizemos, né? E para que nós nos façamos ser entendidos, nós precisamos fazer uma entonação específica para perguntar, porque já pensou se eu dissesse as coisas sem tomar nenhum ar, sem dar uma pausa, sem fazer uma entonação diferente para perguntar, exclamar ou afirmar algo? Como seria a nossa comunicação? Seria completamente inviável. Então, essa questão da entonação, de nós respirarmos para falar, né, de nós fazermos uma entonação específica para perguntar ou para afirmar algo, por exemplo, ou para negar algo, é extremamente importante para a compreensão. Então, uma das finalidades da pontuação é justamente essa. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez acompanhando a vida escolar dos filhos, ou em alguma outra ocasião, viu alguma criança ou até mesmo adulto que tenha tido pouca escolaridade, ou então que tenha mesmo dificuldade com a questão de pontuação, ler de maneira ininterrupta, sem dar pausas, sem fazer uma entonação específica, é praticamente impossível você captar o sentido do texto, né? Dessa maneira, né? Seja na leitura de um texto por uma criança ou por um adulto, a pontuação, ela sempre faz uma diferença imensa, né? Nós precisamos a todo tempo estar observando essas regrinhas para podermos fazer a utilização da pontuação da melhor maneira possível, né? Para que nós nos façamos cada vez mais aptos em utilizar essa pontuação e nos fazer entender de uma maneira correta também, né? Então, quais são as finalidades? Marcar
desculpa, ficou faltando um R aí, eu substituí pelo S, foi um erro de digitação. Marcar as pausas e inflexões de voz, entonação, entoação de leitura, que é o que eu disse. Então, se eu ler de qualquer maneira, sem dar pausas, sem fazer uma entoação correta, uma entonação coerente, eu não vou me fazer entender. Vocês não entenderiam nada, né? Os meus ouvintes não entenderiam nada. A segunda finalidade, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. Então, para que haja esse sentido, para que haja um ritmo de fala, um ritmo de escrita, nós precisamos fazer a separação de certos vocábulos, né? Claro que cada pontuação tem as suas regrinhas específicas, mas nós precisamos fazer uso dessa pontuação. A terceira finalidade aí que foi trazida pela nossa apostila, esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Aí eu trouxe um exemplo dessa ambiguidade que pode acontecer. Vamos ler esses dois enunciados aqui. Não vai ter Copa. Não vai ter Copa, eu estou exclamando, e não tem vírgula. Eu estou sendo pontual, não vai ter Copa. Quando eu digo não vai ter Copa, mudou completamente o sentido. Na primeira eu estou falando que não vai ter, eu estou negando. E na segunda, por causa de uma vírgula, já é uma afirmação. Não, vai ter Copa. Né? Eu estou, no meu nego, no outro eu afirmo. O que mudou? Não mudou nenhuma palavra. A única coisa que foi acrescentada, uma vírgula. Então, quando eu uso a pontuação de maneira inadequada, eu acabo gerando ambiguidades, né? Eu não me faço entender de maneira coerente, de maneira correta pelos meus ouvintes, tá? Então, essas são os principais motivos pelos quais nós devemos nos ater no estudo da pontuação, porque ela é tão importante. E assim, até na questão, vocês que já estão no ensino médio, que em breve prestarão provas de concursos, provas de vestibular, né, o próprio Enem, vocês têm de estar a par dessas regras para poder escrever uma boa redação, né, para poder se comunicar melhor no trabalho. Então, por esses e por vários outros motivos, é importante que vocês tirem um tempo para estudar essas regrinhas. Então, a vírgula. Vamos tratar de algumas pontuações aqui. A vírgula, que é muito comum. Qual que é o intuito dela? É provocar uma pausa pequena na fala, né? Ou na escrita. Após os advérbios sim ou não, quando eu estou lendo, né? Ela vai provocar essa pausa. Após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início de frase. Então, aqui nós temos um exemplo. Você gostou do filme? Sim, eu adorei. Então, vejam como muda completamente o sentido, com e sem a vírgula, né? No caso lá da frase da Copa, como mudou? Por causa de uma única vírgula. O ponto e vírgula. Para que nós usamos o ponto e vírgula? Então, qual que é o intuito do ponto e vírgula? Ele causa, né, uma pausa maior que a vírgula. Indica um tom ligeiramente descendente, mas capaz de assinalar que o período ainda não terminou. Né? Quando eu uso ponto e vírgula, eu dou uma pausa maior do que quando eu uso apenas a vírgula, mas o período ainda não terminou, tá? O que vai terminar o período é o ponto final, que nós vamos ver mais adiante. Para separar itens de numeração, é um exemplo do qual nós usamos o ponto e a vírgula. No estádio de futebol, as pessoas encontraram o campo, jogos, a torcida, os jogadores. Então, aqui no sentido de enumeração, tá? 2 pontos. Quando é que nós usamos? Então, o uso desse sinal marca uma sensível suspensão de voz em uma frase ainda não concluída. Qual que é o exemplo? Nós temos aqui. Também no sentido de enumeração. Os convidados da festa que já chegaram são Júlia, Renato, Marcos e Paulo. Né? Então, ele usa os 2 pontos antes de enumerar as pessoas, os convidados que já chegaram à festa. O ponto final. Então, o ponto final, ele representa uma pausa máxima de voz. Eu estou encerrando, né, algo, um período. Quando eu coloco o ponto final, eu estou encerrando uma frase, um período. Para fechar o período de frases declarativas e imperativas. Então, um exemplo. Façam o favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Então, é uma frase imperativa, no caso, né, iniciada aí com o verbo fazer e termina com um ponto final, fechando a frase, fechando essa oração. Eu vou encerrar por hoje a nossa videoaula nesse momento em que nós tratamos da pontuação e na próxima videoaula nós daremos
segmento, nós daremos sequência ao conteúdo da unidade 1 do módulo 1, que trata de literatura e arte, tá? Releiam esse conteúdo, façam uma revisão para a prova. Caso tenha restado alguma dúvida, basta me contatar pelo meu número particular, em caso de dúvida sobre a plataforma, ou pela plataforma, em caso de dúvida sobre o conteúdo, tá bom? Então, vou terminar a minha fala de hoje com uma frase do Fernando Sabino. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Uma excelente semana de estudos a todos vocês e qualquer dúvida é só me chamar, tá? Um abraço a todos.